Você já assistiu algum filme de terror que te deixou nervoso, ansioso ou até mesmo desconfortável? É exatamente isso que você vai sentir com os filmes da lista de hoje, mas saiba que essas opções são desconfortavelmente imperdíveis. Eu sou a Júlia, sejam bem-vindos ao canal, e no vídeo de hoje eu trago uma lista com 30 filmes de terror psicológico lançados nos últimos 10 anos, ou seja, de 2015 a 2024. Então, para esse vídeo eu tentei focar em filmes que causam medo por conta de sua carga psicológica e não por conta de outros fatores. Para cada ano eu vou falar de 3 obras que você não pode deixar de conferir. Vamos começar? 2015, The Invitation. Will aceita o convite de jantar na casa de sua ex-mulher e do novo marido junto de outros convidados. Aos poucos, o clima vai ficando estranho à medida que o passado dos personagens volta à tona e Will começa a suspeitar de tudo e todos. É bem aquele tipo de história em que você não sabe se a pessoa está certa em ficar incomodada ou se está simplesmente enlouquecendo. Ótima opção para quem curte um clima de mistério bem construído, tanto que é, na minha opinião, um dos melhores da última década. A Bruxa. Uma família do século XVII começa a acusar sua filha mais velha de ser uma bruxa após o irmão mais novo, um bebê, desaparecer na floresta. Enquanto a história progride, é inevitável não sentir o desconforto e inseguranças de cada personagem dessa família, que se encontra totalmente isolada de qualquer outro meio social. Simplesmente uma obra folclórica do horror obrigatória a todos os fãs do gênero. The Blackout's Daughter. 2 estudantes precisam passar as férias de inverno no internato escolar após seus pais não aparecerem para buscá-las. Nesse meio tempo, surge também uma outra menina que está a caminho da mesma instituição. À medida que as narrativas se entrelaçam, uma presença maligna começa a se manifestar, levando a consequências aterrorizantes. O filme possui uma construção mais lenta de mistério e o clima sombrio vai escalonando cada vez mais, a ponto de te fazer querer entender o que está acontecendo. 2016. A Autópsia. Pai e filho administram um necrotério em uma pequena cidade dos Estados Unidos. A rotina tranquila deles é interrompida quando o xerife local traz o corpo de uma mulher não identificada encontrada em uma cena de crime misteriosa. Sem saber seu nome, eles se referem a ela como Jane Doe, o que no Brasil seria tipo uma fulana de tal. Fulano de tal! Jojo Todinho. Para determinar a causa da morte, os personagens fazem uma autópsia e descobrem evidências perturbadoras que colocam suas vidas em risco. Desde o início, o filme faz com que você fique intrigado por essa personagem que, mesmo morta, consegue te deixar com bastante medo no decorrer da história. Vale muito a pena. Fragmentado. Dirigido por M. Night Shyamalan, essa história nos apresenta um homem chamado Kevin que sequestra 3 meninas em um estacionamento. Presas em um local isolado, as jovens descobrem que o sequestrador possui transtorno dissociativo de identidade, que faz com que ele tenha 23 personalidades distintas. Conforme o tempo passa, as personalidades do Kevin vão se alternando até conhecermos uma ainda mais perigosa e fatal. Aqui o diretor dos plot twists conseguiu entregar uma atmosfera absurda de tensão e medo, fazendo do filme uma experiência cheia de momentos desconfortáveis que vão te colocar dentro da trama. O Demônio de Neon. Elle Fanning interpreta Jessie, uma bela jovem de 16 anos que se muda para Los Angeles, onde deseja trabalhar como modelo. Contratada por uma agência que acredita em seu potencial, logo Jessie começa a enfrentar a inveja das modelos mais velhas. Enquanto a menina coleta novas experiências no ramo da moda, ela também passa a ter cada vez mais desejo de derrotar suas rivais. Vocês criaram um demônio! O filme explora temas como a superficialidade da indústria da moda e os perigos da vaidade extrema. Com certeza vai mexer com você psicologicamente. 2017. Corra! Sempre tem que gritar pra falar o nome desse filme por causa do ponto de exclamação. Chris é um jovem negro que está prestes a conhecer os pais de sua namorada branca durante um fim de semana na casa da família dela. Apesar da recepção calorosa, algo começa a parecer estranho. Com o passar dos dias, Chris percebe que há algo profundamente errado por trás dessa família e que ele pode estar em perigo. Reconhecido como uma obra-prima do horror contemporâneo, este aqui conta com um roteiro bastante inovador e original. Thelma. Neste terror psicológico norueguês que também mergulha na fantasia, nós conhecemos Thelma, uma jovem tímida que se muda para Oslo a fim de estudar. Vinda de uma família extremamente religiosa e conservadora, ela começa a experimentar sensações estranhas e inexplicáveis enquanto desenvolve sentimentos libidinosos por uma colega de faculdade. Quem não pode ficar com fome sou eu, que eu sou uma mulher, gosto dos negócios, que eu gosto das coisas enérgicas, entendeu? Aos poucos, Thelma descobre que há algo dentro dela que ela não consegue entender. Esta é uma sugestão para quem gosta de filmes mais introspectivos e conceituais
atuais, mas que também possui no ar um tom atmosférico e sombrio. Mãe! Também tive que gritar por causa do ponto de exclamação. Um casal vive isolado em uma casa no campo, onde a mulher se dedica ao lar, enquanto o homem é um escritor lutando contra o bloqueio criativo. De repente, um estranho e sua esposa se convidam a ficar na casa, e adivinha? Eles começam a fazer bagunça, atraindo mais e mais pessoas para o local e deixando a dona de casa maluca. Que homem, meu amor, seja ele quem for, aqui não se cresce. O filme possui um caráter bastante alegórico e, apesar de ser uma experiência um tanto estranha, ele vai no mínimo te deixar nervoso enquanto assiste e intrigado com suas próprias percepções do mundo. 2018. A Casa do Medo, Incidente em Ghostland. Dos mesmos diretores do perturbador Martyrs, neste filme conhecemos uma mãe e duas filhas que se mudam para uma casa isolada. Na primeira noite, elas sofrem um ataque brutal e inesquecível. Anos depois, uma das filhas é agora uma escritora de sucesso e ela retorna à casa, onde reencontra a irmã e a mãe. Contudo, a jovem logo percebe que o passado violento ainda assombra o lugar. Essa produção, ela é violenta, mas não tanto quanto Martyrs, só que o filme ele ainda é extremamente intenso e vai possivelmente te deixar assombrado de verdade enquanto assiste. Fica o alerta, apesar de boa, não é uma experiência fácil. Hereditário. Após a morte da mãe, Annie começa a perceber características estranhas sobre sua família. Enquanto lida com o luto, acontecimentos traumáticos surgem na história, afetando profundamente a dinâmica familiar. O que começa como um drama se transforma em uma espiral de terror psicológico e revelações macabras. Eu particularmente acho o filme bom, apesar de não gostar da explicação no final, e o maior destaque dele está com certeza em uma cena icônica totalmente inesperada no meio do filme, que vai te deixar perplexo e fazer perder a cabeça. The Perfection. Uma musicista decide voltar à sua escola de música depois de ter abandonado a carreira por um tempo. Não querer crescer na vida é opção. Não querer estudar é opção. No entanto, ela descobre que há uma estrela nova chamando a atenção e que agora o seu talento não vale mais tanto naquele lugar. Em meio à inveja e rivalidade, as duas mulheres entram em uma competição intensa que leva a um clímax chocante e inesperado. O filme aborda temas como o custo da ambição e perfeccionismo, fazendo dele uma experiência única e agoniante sobre a busca pela perfeição e os sacrifícios que ela envolve. 2019. Fratura. Neste ano tivemos bons filmes psicológicos e um dos mais subestimados é esse aqui, que infelizmente pouca gente conhece. A história gira em torno de Ray, um pai de família que leva sua esposa e filha para um hospital após um acidente na estrada. Contudo, ao fim do dia, a família dele desaparece misteriosamente. Por conta disso, Ray passa a lutar para encontrá-las enquanto descobre segredos estranhos sobre o hospital. Esta obra te faz se sentir preso junto com os personagens naquele ambiente, enquanto possui um ótimo desenvolvimento de tensão e mistério. Nós, do mesmo diretor de Corra, o filme apresenta uma família de férias na Califórnia. Durante a noite, alguns estranhos invadem a casa onde eles estão. E não para por aí, as coisas ficam sinistras quando a família percebe que os invasores são idênticos a cada um deles. Imagina uma versão macabra sua, igual a você, querer te matar? É exatamente isso que ocorre nesse terror indispensável. Muitos falam que a história viaja demais e não explica as coisas direito, mas eu discordo totalmente. O roteiro é de fato muito criativo e vai te entreter do início ao fim. Midsommar, segundo filme de Ari Aster, que volta com uma trama novamente interessante. Dani é uma jovem que acabou de perder sua família. Ainda em luto, ela vai até a Suécia junto com seu namorado e amigos para conhecer uma comunidade pagã. Nada melhor do que lidar com o luto dessa forma, não é mesmo? Aos poucos, os membros dessa comunidade começam a demonstrar comportamentos cada vez mais estranhos, enquanto os visitantes descobrem segredos obscuros sobre o local. O terror aqui é totalmente psicológico e acontece majoritariamente à luz do dia, contando com cenas bem desconfortáveis. Não assista com seus parentes. E, em resumo, digamos que se trata de um conto de fadas moderno e macabro. 2020, The Night House. Beth é uma professora que fica devastada depois da morte do seu marido. Tentando lidar com a situação, ela percebe que há algo errado dentro da sua casa. Pra piorar, Beth também passa a ter visões e sonhos sinistros que a fazem se questionar sobre a natureza do seu relacionamento, revelando conexões surpreendentes sobre passado, presente e futuro. A ambientação fúnebre da casa contribui muito para a sensação de claustrofobia, fazendo com que você fique intrigado o tempo inteiro tentando entender o que aconteceu e no que esse mistério vai levar. É um terror mais devagar que compensa muito por seu roteiro e atmosfera tensa. O que ficou para trás? Um casal de refugiados que escapa da guerra no Sudão se estabelece em uma casa na Inglaterra. Enquanto tentam se adaptar e lidar com os traumas do passado, começam a perceber que a casa esconde um lado sombrio. Fenômenos sobrenaturais começam a atormentá-los, revelando que o que eles trazem do seu país de origem pode estar mais perto do que imaginam. O filme explora questões de identidade, pertencimento e os horrores que eles enfrentaram, além de contar com uma rede de mistérios e revelações que vão te marcar. O Chalé. Dois irmãos
conhecem Gracie, a nova namorada do pai deles, e adivinha, eles amam ela fim de filme. Mentira, eles não vão com a cara dela, uma jovem mulher com um passado religioso traumático. Eu sei que é difícil me engolir, mas fazer o quê? Tem que me engolir. Os personagens vão passar uns dias em uma cabana extremamente isolada no meio da neve e, pra piorar, o pai decide sair pra comprar cigarro, deixa os filhos e a namorada sozinhos na cabana por alguns dias e eventos estranhos começam a assombrar o local. Tá bom não, tá ótimo! Sem poder sair dali, o ponto alto do filme é com certeza a ambientação sinistra e gélida, além de um roteiro muito interessante cheio de boas sacadas e reflexões. 2021, Hypnotic. Uma mulher lidando com traumas decide recorrer a um hipnoterapeuta para realizar uma sessão de hipnose. Contudo, depois de várias sessões intensas, ela começa a perceber que algo está errado e agora precisa enfrentar as consequências perigosas e inesperadas dessa situação. O filme entra em questões como controle mental e manipulação e consegue entregar um clima muito tenso de terror e suspense. É basicamente um filmeco que vale a pena pelo entretenimento. Oxigênio. Este aqui é uma opção para quem gosta de ficção científica. Uma mulher misteriosamente acorda presa em uma câmara criogênica sem memória de quem é ou como chegou ali. Com o oxigênio se esgotando cada vez mais, ela precisa descobrir sua identidade e encontrar uma maneira de escapar antes que seja tarde demais. A história se passa toda dentro desse ambiente bastante claustrofóbico e nós vemos apenas essa personagem o filme inteiro. Mesmo dentro de suas limitações, o filme funciona muito bem e te prende do início ao fim. Saint Maud. Agora vamos falar de um horror psicológico religioso e pouco conhecido. Maud é uma jovem enfermeira recém-convertida ao catolicismo que fica encarregada de cuidar de Amanda, uma ex-dançarina terminal. Convencida de que sua missão é salvar a alma da Amanda, Maud mergulha em uma espiral de obsessão religiosa, vivendo em meio a delírios e um passado traumático que ameaçam sua percepção da realidade. A narrativa explora como a religião e fé podem ser distorcidas por traumas pessoais e o final fecha o filme de forma impactante e provocativa, deixando uma impressão duradoura em quem assiste. 2022, Speak No Evil. Essa história vai provavelmente te deixar perturbado e com muita raiva. Uma família dinamarquesa conhece uma família holandesa durante férias na Itália e eles viram amigos. Os holandeses os convidam para passar um fim de semana em sua casa e o convite é aceito. Apesar de tudo parecer normal no início, nós conseguimos sentir que há algo de errado no ar e esse clima de estranheza se escalona para níveis inimagináveis à medida que o casal de holandeses coloca a outra família em situações cada vez mais desconfortáveis. Mesmo possuindo um ritmo mais lento, o filme consegue te prender com as situações absurdas que ele apresenta, além de passar uma mensagem muito importante sobre os perigos de ser inofensivo demais. O menu. Um casal é convidado para uma experiência gastronômica em uma ilha afastada. No entanto, o jantar inicialmente sofisticado se transforma em uma noite macabra e inquietante. Contando com Anya Taylor-Joy e Nicholas Hoult como casal principal e Ralph Fiennes interpretando o enigmático chefe de cozinha, o filme constrói um clima de tensão psicológica crescente enquanto satiriza com o elitismo gourmet e critica o culto a uma estética vazia. Quem ainda não assistiu, ou melhor, saboreou esta obra do terror psicológico atual, precisa urgentemente. Noites Brutais. Este terror aqui mergulha em tantas camadas cada vez mais sinistras que até parece um iceberg. Certa noite, uma jovem aluga uma casa no Airbnb. Chegando no local da reserva, ela encontra um homem que diz também ter alugado a casa para aquela noite. Mesmo com esse engano e sem ter muito para onde ir na região, os dois decidem ficar na casa e com o passar do tempo, eventos estranhos começam a acontecer, nos fazendo questionar em quem podemos confiar e o que há por trás de tudo isso. É uma obra que inicialmente finge ser leve e comum, só para de repente te dar um soco no estômago e revelar o que aconteceu de verdade. No final, você não vai acreditar no que acabou de ver. 2023, O Mal que Nos Habita. Considerado por muitos como o melhor filme de terror desse ano, o longa espanhol conta a história de dois irmãos que encontram um homem infectado pelo diabo. É isso mesmo! O que poderia ser pior? Óbvio, espalhar essa infecção mundo afora. E sim, ao tratar a situação de forma errada, eles acabam espalhando esse mal adiante e trazendo o caos por onde ele passa. É realmente difícil não sentir medo ou pelo menos uma sensação péssima enquanto você assiste ao filme. Vai muito mais longe do que pensamos. E na mesma medida que a história te assusta, ela também inova no terror, deixando uma marca em quem assistir. Red Rooms, outra opção muito marcante. Aqui nós conhecemos Kellyanne, uma modelo obcecada por um caso criminal pesado sendo julgado no Canadá. Um homem é acusado de matar 3 jovens em Red Rooms na Deep Web. A partir disso, a menina passa a frequentar essa parte da internet e acaba mergulhando em um mundo sombrio. Eu vou te ensinar a ser homem! É incrível como esse filme não tem uma gota de sangue, mas mesmo assim consegue te deixar horrorizado e nervoso o tempo inteiro. Não tem como não sentir a ansiedade
popularidade subindo no decorrer da história, uma obra imperdível para os fãs do subgênero. Fale Comigo. Um grupo de adolescentes descobre uma mão embalsamada que permite se comunicar com espíritos. Você pode pensar que isso causa medo nos jovens, mas muito pelo contrário, eles usam e abusam desse objeto para se divertirem dentro do mundo espiritual, até que de repente uma menina ultrapassa dos limites e outra pessoa acaba sofrendo as consequências. A ideia da mão é bastante simples, mas funciona de forma muito eficaz, te fazendo sentir medo de verdade do que pode acontecer. Além de criativa, essa produção também possui um dos melhores finais de filmes de terror, na minha opinião. 2024, Herege. Duas jovens missionárias e mormons estão indo de porta em porta propagar a palavra de Deus. Durante uma tempestade, elas acabam entrando na casa de um senhor misterioso, interpretado pelo Hugh Grant, que aceita ouvir o que as meninas têm a dizer. Contudo, aos poucos, a situação se revela muito mais perigosa do que parecia, conforme este homem coloca as meninas dentro de um jogo psicológico e sinistro para testar a fé de cada uma delas. A atmosfera de mistério se intensifica no filme por conta do ambiente claustrofóbico e, além de muito tenso, o roteiro é inteligente e afiado na medida certa, fazendo com que você se sinta desconfortável e questione sobre suas próprias crenças e convicções. Longlegs. Esse aqui tem potencial para te fazer se sentir mal depois de assistir. O filme acompanha a agente do FBI Lee Harker, encarregada de reabrir um caso arquivado envolvendo um serial killer em uma cidade tranquila. Conforme ela se aprofunda na investigação, a agente descobre aspectos perturbadores ligados aos crimes e acaba entrando em uma corrida contra o tempo para evitar que surjam novas vítimas. O visual dessa obra chama bastante atenção e sua história vai para caminhos cada vez mais tensos e inesperados, além de contar com a presença sinistra desse assassino interpretado pelo Nicolas Cage. Vai provavelmente te deixar com medo. Oriri. Após a morte da sua irmã gêmea, uma médium chamada Darcy busca vingança aproveitando o poder de artefatos assombrados. No entanto, suas escolhas acabam desencadeando uma série de eventos macabros com revelações perturbadoras. Este terror combina elementos sobrenaturais com aspectos psicológicos de forma bastante original, dentro de uma narrativa densa, cheia de mistério. Além disso, a presença dos objetos assombrados também contribui para o horror do filme, que merecia mais reconhecimento. Quem ainda não viu, fica a recomendação. Esse foi o vídeo de hoje, espero que algum desses filmes tenha sido novidade pra você. Eu também tenho um outro vídeo aqui no canal em que eu falo sobre 30 filmes slashers lançados nos últimos 10 anos, vale bastante a pena conferir. Até a próxima!